Muito bom dia! Sábado, dia 12 de outubro de 2024, final de ano tá chegando já aqui. Que beleza, não, Que Thiago? beleza. Hoje, dia das crianças, né? Sim, dia Comemorando o 12 dia das aí. crianças. O povo no Brasil não tá muito assim, porque cai no sábado. Não tem um feriado na sexta ou durante a semana, né? Bom, sabadão, gravação do Restart Podcast, mais uma edição para vocês. E hoje, ao meu lado aqui também, né? Toda a gravação aqui, ele que é gremista. Gremista. Tiago Gremista de veio lá do Porto Rio Grande do Alegre. Sul, ao Japão, pai do Benjamin E da e Sofia. da Sofia. Minha Sofia. filha também chama Ah, Sofia. é? Olha, Filha não chama sabia não. Sofia. E Tiago, bom dia Bom, novamente. bom dia, bom dia. Hoje a Bom gente tá dia. com um convidado especial aí, o O Santos, do Santos. Jogada Bonita. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para vocês aí, Dal, Thiago, obrigado pelo convite, tá? E estamos aqui. Tô aqui para que É isso vocês aí. quiser saber de jogada bonita do Opa, meu Santos, como eu cheguei aqui no Japão, sim. entendeu? Pegou trânsito pra vir pra cá? Até que não, de boa, Ah, é? tranquilo, Foi? tranquilo. Veio pela Cossô Não, ou não, veio vim pela normal 50 mesmo. normal? Pela Não, mas 50. Ah. Sim, viemos no sim. horário bom, não sem A 50 aquela que você passa recomendou Pro pro Rui e- seu Ramos? amigo? isso. É uma história que eu tava falando pra vocês, né? Sim. Não, não, nossa, O Santos, que todo ano, né? Uma vez por ano, né, Santos? sim, uma vez por ano. Ele que faz um evento chamado Jogada Bonita, um evento beneficente, e que esse ano aqui vocês vão ajudar o Lar São Vicente de São, Paulo, em São Vicente. Piedade, São Paulo, que fica Isso, ali perto de Sorocaba, Votorantim, né? isso. Eu moro ali perto, Ah, perto, é. 100 quilômetros. Eu sou de Então, Piracicaba, né? mas, Dão, como que eu falo pra todo mundo, né? Sim. Eu faço todo ano, mas a instituição eu não conheço, tá bom? Ah, tá. Sim, Uhum. sim. Tá? São pessoas aleatórias, são pessoas que me procuram, pessoas Procuram. que a Sim, gente tem um contato faz tempo, sim. Aham. então pessoas que falam, Santos, pode ajudar? Então a gente ajuda, Uhum. só que eu falo pra você, eu não conheço a Sim, instituição, a sim. gente ajuda de De coração coração, e na exatamente. confiança, né? Sim, exato, Uhum. exato. Ô Santos, fala uma coisa pra gente. Quanto tempo de Japão já? Cara, a minha mulher vai brigar comigo porque eu não sei falar japonês ainda. Uhum. Hum, Dá 32 anos de Japão. 32 32 anos de anos. Japão. 32 anos de Japão. E qual foi, assim, a primeira cidade que você chegou aqui? Foi aqui em Guma mesmo? Não, é uma história legal, cara. Hum, É, se vocês permitirem, eu sim, vou. claro, Ó, pode falar. É fica uma à história vontade. legal. Eu tava no Brasil Sim, e eu sempre tive vontade de vir pro Japão. Só que era de moleque, né? Aí eu comecei a namorar, que a minha esposa tá aqui do lado. Só que eu não ligava, tipo, descendente que pode casar e vir pro Japão. Eu sim. não me ligava nisso. Uhum, Aham. Aí meus amigos japoneses, tudo vindo pro Japão. E comprando carro, hum, e não sei o que lá. Falei, porra, meu irmão, também quero, né? Aí eu fui numa agência, né? Os caras falaram, porque meu amigo falou, vai na agência. Eu falei, pô, vou na agência. Ele me deu o cartãozinho, fui na agência e falei, moça, então, eu queria ir pro Japão. A moça olhou pra mim, olhou assim, e falou assim, mas você não pode entrar no Japão. hum. Tipo, dizendo, né? Você Uhum. não pode entrar pro Japão. Eu falei, mas meus amigos falam, não, eles são descendentes. Aí, mas como que eu entro? Você tem que casar. E eu falei, mas eu tenho que casar, vou casar com quem? Aí a moça falou, mas ela não é descendente? E eu não tinha me reparado que, Aham. né? Eu tinha reparado que ela, mas não sabia. É mesmo, né? Pô. Aí cheguei pra mamãe dela e falei, ó, vou casar, né? Como assim? Ela tá grávida. Minha mãe falou que ela tá grávida. Eu falei, não, eu pai ir pro Japão. Aí não, só quando ela completar 18 anos, é uma história, papá. Eu Aham. casei. Aham. Eu casei tudo, arrumamos umas papeladas, tal. Ela veio primeiro, porque ela tinha que vir primeiro, que ela tinha um emprego já com um negócio de Uhum. golfe. E eu falei, Aham. beleza, eu fiquei no Brasil. Aí ela foi, arrumou tudo, o dinheiro, eu vim pra cá, cara. Quando eu comprei a passagem, a moça falou pra mim assim: olha, não desgruda desse casal. E o velho e a menina lá tal. Hum. Falei, tá bom, porque, tipo assim, você não tá no meio de ir aonde que eles vão. Mas vou te encaixar lá. Cara, eu cheguei no aeroporto, o cara olhou, sabe como o cara olha pra mim, tipo assim, o que tu tá fazendo aqui? Uhum. Aí, e aí, tudo bom, né? Só mexi a cabeça e tal. Aí, ô, pega as malas. Aí eu peguei as malas. Pô, vou ajudar, né? Uhum. Peguei as malas, bota no carro. E fui colocando mala, porque era mala pra caramba. Aí eu peguei as minhas, bota também a minha, né? Que eu quero ir. Aí eu fui onde Aham. minha esposa tava. Aí eu cheguei onde a minha esposa tava, se abraçando, tal. Só que, como só tinha menina, eu tive que dormir em quarto separado. Separado. Ah, Aham. É, é? porque Aham.
Aí tá bom. Eu falei, não, tá bom, não tem problema. O importante é que eu tô aqui no Japão, graças a Deus, né? Aham. Só que lá onde que nós estava, não podia ficar homem. E tinha eu e o velho. Ah. E a gente se escondia dentro do guarda-roupa. Que coisa, né? Cara, vocês é mesmo. Se esconde, se esconde. Ah, Apartamento da empreiteira, no caso, seria assim, do É tipo um trabalho? Oriô? é o Uriô. Ah. E tava cheio de menina, Sim, né? sim. Minha esposa tava com, Aham. ela tava com 18, 19 anos, e Aham. as meninas tudo na faixa de idade. Eu Aham. também tava novinho, né? Aham. Tinha o velho, tinha uma velha tomando conta. E só que não podia ficar homem. E Ah. tanto que eu não saía dentro de casa. Ele falou, vocês não saem lá fora. Eu fiquei lá acho que umas 2 semanas, 2, Sim. 3 semanas, não lembro Aham. agora. E aí, aí o homem tá aí. Que homem? O Satio, sabe? Ah. Aí pegou eu e o velho dentro do guarda-roupa. Eu e o velho dentro da guarda-roupa. Coisa, né? E Uma aí, história muito ele legal, fez é. o quê? Não, aí ele descobriu que eu tava lá, conversou e tal, aí eu Ah. fiquei de boa. Só que aí ela me arrumou um serviço a 3 horas de viagem da onde que ela tava. Aí Aham. nós ficamos separados um tempinho. Sim. Aí, mas já é uma outra história e tal, tudo. Aham. E aí que eu vim pro Japão, cara. Aí eu arrumei um serviço, por causa de um amigo, eu arrumei um serviço em Baraque e tô até hoje em Baraque. Mas Que a legal. primeira cidade que tu veio Foi foi... Kurihashi. Quer dizer, foi que eu dormi ali no Oruro foi Hitachomiya, foi Ah, Mito, Ibaraki ainda, Ah, né? Ibaraki. Mas onde eu comecei a trabalhar mesmo Aham. foi Kurihashi, em Saitama. Saitama. Ah, Eu trabalhei 6 meses, aí eu conheci um amigo, Ah. conheci um cara que ele virou meu amigo, e ele falou, não, vou te... Porque eu fui pra Mito pra visitar ela. Sim. Aham. Eu já tava em Kurihashi, eu fui Aham. visitar ela. Cheguei lá sozinho, cara. Imagina só, eu sozinho em Mito, porque eu não podia ir lá no Orojamela Não porque ela tava podia. trabalhando. Trabalhando. E a gente se encontra em Mito, que é uma cidade, não sei se vocês conhecem Mito. Conhece? Já ouvi Conheço, falar já. conheço. Uhum. E eu sozinho andando ali na via principal de Mito, eu encontrei 5, 6 pessoas. Assim, não encontrei, eu vi 5, 6 pessoas. Eu cheguei perto e escutei, né? Blá, 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 blá. Pô, é brasileiro. E eu sou entrão, cara, eu tô nem vendo. Eu chego em você, e aí, aí eu cheguei no meio dos caras, falei, ô, vocês são brasileiros? Aí os caras, tudo mestiço, né? Sim, são brasileiros, porque eu também olhei 775, naquela época tinha o 775, tênis Aham. famoso lá no Brasil e tal. Sim, eu lembro. Aí, não, pô, não, eu que eu tô aqui sozinho, será que eu posso ficar com vocês? Cara dura. O cara, não, beleza, e me abraçaram legal, sabe? Aí, ó, vamos no game ali, vamos no game. Eu comecei, e os caras começaram a perguntar, Aham. você faz o quê? Você mora onde? Papapi, papá. E no meio dos caras, Aham. tinha um rapaz que ele falou pra mim, você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil, eu sou de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Aí ele falou, cara, meu primo é de Suzano. E eu conheço muita gente, cara, naquela época. Aham. Aí ele falou assim, meu primo é assim, 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 e se chama Rogerinho. Eu falei, meu, Rogerinho é meu parceiro. Você conhece? Ele conhece, pô. Aí já. Que coincidência, que mundo pequeno, né? É pequeno, né? Nossa, Olha só onde você- coincidência. Aí eu. No Japão. Então eu já. Aí já falei, pô, Aham. tô em casa. E hoje ainda tu tem contato com esse pessoal? Infelizmente eu perdi contato com todos eles. Ah. Aí no meio deles tinha um cara chamado Machiko. O nome eu lembro, Machiko. E o Machiko falou pra mim, ô, vamos ali no meu apartamento, você dá um tempo lá. Eu não bebia, né? Não sou de beber. Hoje eu bebo, mas antes eu não bebia. Nós tomamos refrigerante e tal. Ele falou pra mim, você tá trabalhando aonde? Eu falei, tô trabalhando em Kurihashi. Aonde? Campo de golfe. Você ganha quanto por mês? 150 mil por mês. Livre. E eu achei que tava grandão, né? Aham. Grandão, 150 mil, filho. Ele falou, não, cara, fala a verdade, quanto você recebe? 150 mil. Eu falei, não. Eu recebo 450 mil. Aí eu fiz assim, pelo amor de Deus, me arruma um serviço aqui. É esse mesmo que eu quero. Aí ele falou assim, ó, me dá o seu telefone. E eu tinha o telefone do Uriô. Passei o telefone do Uriô. Aí passou 2, 3 meses, ele me ligou. Aí ele me levou pra Ibaraki, uma cidade chamada Akenomate, que hoje mudou o nome. Mudou. Tikusei. Aham. Eu fui pra Akenomate, aí eu fui conhecendo as pessoas, aí o cara me arrumou um serviço numa fábrica, aí fui fazendo a minha vida, né? Aí de 150 eu comecei a receber 350, 380, 350, 380, aí... E tu já era de maior, né? Bem mais velho, né? Não, eu já tava eu vim pra cá com 23 anos, eu fiz 23 24 anos. aqui, eu vim pra cá com 23 anos. E tu jogava bola lá no Brasil? Lá? Sim, jogar bola tá no sangue, cara, eu não consigo Uma ficar sem jogar. paixão isso, né? Isso aí não No dá, sangue do cara, que nem brasileiro. eu joguei ontem. Ah, é? Eu joguei ontem. Então, cara, jogar bola, então, e eu sempre tive assim, eu sou geração saúde, sabe? Sim. Então, nos meus dias que eu tô de folga, eu pego a bola sozinho, eu pegava a linha Keno, eu pegava a bola sozinho e eu ia treinar, eu corria, treinava, pra manter o corpo, e faço isso até hoje, né?
que não pode parar. Então, quem me indicou para falar com você e sobre a jogada bonita foi a A Cristiane Cristiane. Ishizawa, que fez a animação lá Isso. das Então, a rifas. Cris, do jeito que vocês conhecem ela há pouco tempo, eu também conheço, por causa Sim. do Marcos Barreto, um amigo chamado Marcos Barreto. Sim. Uhum. Ele falou, Santos, eu preciso apresentar uma amiga minha, uma amiga. Eu falei, beleza, a gente foi lá em Akeno, lá em Chikusei, lá em Shimotsuma tem o Ion, a gente se conheceu de lá pra cá a gente ficou grandes amigos. Daí ela me comentou de você, né? Ah. Aí ela comentou também que você fez uma cirurgia no joelho. Foi, não, então, porque é o seguinte, ô Thiago, Hum. eu não sei porquê, quando eu vim pro Japão, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Uhum. Vai, Diogo, fica à vontade. Opa, Fica à vontade, fica à Santos. vontade. Sem problema nenhum. Dai, Diogo. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa Sim. Uhum. pelas crianças Aham. de Mogi das Cruzes, né? Aham. Então eu falei, não, eu já tenho tudo, cara. Aí eu tava no hospital, eu tinha operado o joelho, né? Porque aqui eu sofri o ligamento, estourou meu ligamento. Aham. Uhum. E eu fui fazer lá em Ichihara Byoin. E minha sorte é que o médico lá, ele opera os caras da J-Ligo. Eu peguei muita amizade com esse médico. Aí ele chegou, me operou tudo e ela ia me visitar. Aí eu falei pra ela assim, quer dizer, como que ela ia me visitar? Ela levou caderno, levou um monte de coisa lá pra mim, né? Aí eu falei assim, caramba, cara, eu preciso fazer alguma coisa Pra ajudar. pra ajudar as crianças. Sim. E eu já tava assinando como Santos Eventos. Eu tinha um cartão chamado Santos Eventos, com meu endereço, telefone e tal. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer, cara? Santos Eventos Beneficente. Não ficou legal. Criança Esperança já tinha, né? Aham. Uhum. Aí eu falei, o que eu vou fazer? E a Nike lançou o Joga Bonito. Joga bonito. Quem lembra? Era um francês que fazia lá, um francês que jogou bola, eu esqueci o nome dele agora, ele fazia Joga Bonito. Uhum. Aí eu peguei o caderno e comecei a rabiscar, né? Aí eu saí o Jogada Bonita. Eu coloquei Jogada Bonita, falei, pô, gostei. Aí eu falei com ela, né? Falei, vou fazer um evento. Qual evento? Um evento, ela até me corrigiu. Um evento beneficente. Ela falou, não é beneficente, é beneficente. Ela me corrigiu. Tá bom. Nome, Jogada Bonita. Aí ela falou assim, será que vai dar certo? E ela até teve uma risadinha. Eu falei, vamos ver, né? E eu fiz em Baraque, ali em Chikusei, praticamente no fundo de quintal, que tem um coen ali do lado. Sim. E eu fiz. E o Amaral não foi na primeira edição, mas ele foi na segunda edição. E você tem vários parceiros, né, que te ajudam nessa. Então, no primeiro e no segundo, aham. eu só tinha 1, 2. 1, 2. Aham. E eu não saía divulgando que nem hoje eu divulgo. Sim. Aham. Então, eu sabia que, como eu falei, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, vou fazer jogada bonita. Aí eu comecei a passar a ideia pra ela primeiro, minha parceira ali, e a turma foi jogada bonita. Ninguém conhecia, 2006, pô. 2006. 2006. Que começou tudo. Então já tem um tempo Já né? tem. Bastante Aí, tempo. eu fiz ela no Coen, nós arrecadamos fundos, nós fizemos bingo e tal, Hum. mandamos pra instituição. Eu mandei pra instituição de Mogi das Cruzes. Foi isso? Aí, a segunda edição, eu mandei de novo pra Mogi das Cruzes. Sim. E aí, eu convidei uma galera aqui de Guma, Uhum. eles eram fortes aqui. Aqui em Guma sempre é forte, né? É. Então, eu já conhecia muita gente, porque eu também jogo bola e tal. Não, Santos, eu vou. E os caras foram e gostaram do meu evento. Aí, o Elson, que hoje, pô, eu boto ele como meu irmãozão mesmo, tá lá no Brasil. Ele falou, Santos, leva esse projeto pra Guma. Eu vou te apresentar uma moça lá em Guma, que foi a Nespo, Aham. um lugar que eu fiz. E aí, um amigo meu, ele fez um tipo de um histórico, Sim. e falou, Santos, apresenta aí lá. Eu apresentei. A moça pegou, leu, pá. Falou, gostei do seu evento. Pode fazer aqui. Aí eu fiz na Nespo. E aí eu consegui, graças a Deus, colocar na capa do meu pôster o Amaral e o Ramos. Olha, vamos. foi Aí, aí, meu foi aí irmão, que começou Aí a amizade? praticamente, aí
aí, Alavancou, né? nossa senhora. Aham. Pô, o Ramos e o Amaral, pô, Uhum. meu irmão, pô, era é meu parceiro, os dois. Aham. E eu falei com o Ramos, ele falou assim, porque é o seguinte, ele vai no meu evento, mas eu não coloquei, pode ver, no meu cartaz não tem uma foto dele. Sim. Aham. Eu só coloco quando ele autoriza. Aham. E nesse aí ele autorizou, foi em 2008 e 2010, né? Uhum. 2008 e 2010. Aí meu evento foi lá pra cima. Aí os caras que não tava me dando valor, Uhum. os comerciantes e tal, aí já começaram, pô, Santos, sabe, me tratar um pouquinho melhor e tal. Aham. Não que não me tratavam, mas tô te falando, assim, começou a te abraçar, Sim. abraçar a sua ideia. Aham. Aham. Que tipo assim, você fala evento beneficente, a turma fala, pô, vai beneficiar quem? Você? Uhum. Eu escutei muito isso, eu não sei se, entendeu? Acontece, né? Entendeu? Quando... Não é com todo mundo, porque quando você fala no Brasil, que nem o Ronaldinho faz, o Falcão faz, Falcão o Denis Vales. faz, os caras Aham. faz, você leva alimentos, né? Aham. Alimentos. Eu pensei em fazer alimentos, mas como que você vai mandar alimentos daqui pra É, lá? pro Brasil, exatamente. Tem uma burocracia, tem, pô, e outra, o alimento pode estragar e tal. Então o que eu Exatamente. fiz? Você arrecada fundos. Uhum. Aí que tem um problema, né? Você tá Sim. arrecadando fundo pra quem? É, Pra instituição? Pra você? o pessoal Não tô falando que. pergunta Eu tô falando mesmo. que foi questionado isso aí. Sim. Já recebi muitos elogios e muitas críticas. Críticas, isso Entendeu? aí é uma coisa que acontece. Mas a gente fala assim, meu irmão, o importante é a gente ajudar as Tá crianças. ajudando, Aham. Ajudar as crianças. exatamente. Aham. E aí alavancou, cara. 2008, 2010, 2009 eu tava eu tinha acabado de voltar pro Brasil, pra cá, então não deu tempo. Aí 2011, 12, 13, aí foi, cara, aí foi. Graças a Deus. Hoje todo mundo abraça o Jogada Bonita, ficou parado 4 anos 4 anos. por causa Do Covid. do Covid, né? Do Aham. convite. Era pra mim ter feito ano passado, mas eu Aham. não arrumei lugar pra fazer, né? Uhum. Mas graças a Deus a gente voltou, e tá voltando aí. Tá voltando agora. Graças a né? Deus, vamos Já vai- ajudar. dia E a, 20 agora, né? e a primeira instituição que a gente vai ajudar de idosos, hein? Ah, é de Ah, idosos? É, Ah, a primeira ó, instituição. que legal, bacana. Não, eu sempre ajudei instituições de crianças carentes. Uhum. Tá, e essas instituições, eles te procuram, né? Sim, são pessoas que me procuram, mas pessoas que estão aqui no Japão, né? Tá. Uhum. São meus amigos, pessoas que eu Sim, sim. conheço, né? Que me procuram e falam, Santos, Aham. pode ajudar uma instituição da minha cidade? Ah, Falei, tá, vamos. entendi. Uhum. Ah, E a tá, gente legal. que nem o Thiago me pede, ô Thiago, ano que vem é você. O Dal me pede, então, depois do Thiago é você. Sim, sim. Eu vou. É, que é sim. realizado uma vez por ano, né? Infelizmente, né, Dal? Infelizmente, Infelizmente. aham. A gente queria poder ajudar mais, mas E o enfim. Shalom Center fica lá em Ibaraki, né? A primeira vez que a gente vai fazer um Vai Shalom. fazer lá. A primeira Sim, vez que vai fazer sim. um Shalom. É, o Kelly, né? O Kelly. Keller. Aham. Que foi o treinador do Paulo Royos, né? O Paulo Que Royos teve aqui também. com a gente no último O Keller. programa. Agora ele é técnico da seleção de futebol de 7, De né? futebol de Futebol 7, o sete. Paulo tava comentando com a gente aqui O na Keller é semana gente boa passada. demais. O Ah. Keller a gente tem gente boa demais. E quantas entidades já foram Ô, Dal, ajudadas? não foi muitas, Aham. porque nós temos várias edições. Só que, infelizmente, Aham. como que a gente pegou. No dia do evento choveu. Choveu. Não foi só uma vez que choveu, foi acho que umas 3, 4 vezes que choveu. O que acontece? Nós não conseguimos arrecadar o que nós queríamos. Ah, tá. Então, quer dizer, tipo, nós passamos um valor X para essa instituição, mas no outro ano, eu fiz de novo para a mesma instituição. Porque como que a gente não. Porque a gente depende de público. Sim. E se chove, o público não vai. Exatamente. Uhum. É. Entendeu? Então, o que acontece? A gente não arrecadou o que a gente queria mandar para a instituição. Ah, Então, a gente fez. Eu liguei de novo para a instituição, expliquei para a instituição o que aconteceu e falei: olha, a gente vai trabalhar de novo na mesma instituição. Então, aconteceu isso. Mas a gente já ajudou bastante instituições, já, graças a Deus. Tanto de São Paulo, que é Mogi das Cruzes, sim. Araçatuba, Araçatuba. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Bahia. Olha que legal. A gente não escolhe instituição, tipo, só São Paulo. Só São Paulo. eu Você pensei pega... que era só São Não, Paulo. não, Você não. abrange outros Não, estados não. também. Entendeu? Legal. Sim, legal isso. Teve uma moça que eu tenho amizade com ela, não sei se você conhece a Núbia, né? Ela era dona daqui, aliás. Agora que eu lembrei. E ela falou pra mim, olha, Santos, eu vou ser sincero, ela é muito sincera, E ela falou pra mim, Santos, eu vou ser sincero com você, não se ofende. Eu não acredito em evento beneficente, assim, que você realmente fala assim, ó, então é o seguinte, se eu provar pra você
Sim. Aí ela falou assim, como? Falei assim, olha, você arruma uma instituição, a gente trabalha junto, a gente vai arrecadar, eu vou te entregar em mãos. E você que manda pra instituição. Ah, Aí ela falou assim, você vai fazer isso? Eu falei, eu fiz. Aí até hoje ela é minha amiga. Que nem esse ano aqui, 20 de outubro, tem o Jogada Bonita lá no Shalom Center, né? Isso. E que nem pro ano de 2025, você já tem alguma coisa programada Não, ou não, não, ainda não? não, não, não. não. Não, eu tenho tenho esse meu Aham, amigo que ele mora em São Paulo, ele mora aham. em Lins. Ele já pediu para mim ajudar uma instituição. Ajuda a instituição do. Mas, Aham. como que era? Ele falou assim: olha, Santos, se tiver alguém na frente, pode colocar na Sim. frente, entendeu? Mas, assim, ter alguma coisa para 2025 ainda não Ainda não tem. tem nada Não ainda. tem. Aham. Mas já falo assim: ó, Santos, quando acabar isso aí, eu vou conversar com você e Ah, tal, tá. para ajudar uma instituição. Que eu falei: pode ser Rio de Janeiro, pode ser São Paulo, pode ser Belo Horizonte, É, pode ser. outros estados do Pode. Brasil ali. Não tem, não, Aham. não tem. Muitas pessoas vão me procurar Sim. para ajudar. Só que a gente vai selecionar só uma pessoa. Ou quem tipo, Santos, pô, eu liguei para você, talvez eu não lembro. Aí, dá para ajudar? Tá, vamos trabalhar. A gente Entendi. começa. E você também, que nem tem o Rui Ramos, o Amaral, que tá sempre com você nessa jornada, né? Sim, Nesse evento beneficente que você faz todo ano. E também tem os patrocinadores também que graças te a Deus. ajudam, né, Graças a Deus. Santos? Graças a Deus. Os patrocinadores, que eu falei, depois que eu vim aqui para Guma, nossa, eles me ajudam muito. Tem uns que, sabe, todos me ajudam, né? Mas tem uns que eu coloco lá em cima, tal, Aham. que me ajuda pra caramba, né? Sim. Que dois é o Casa da Sogra, Ah, Casa da Sogra eu já ouvi falar já já. ouviu falar que Aham. é o mesmo rapaz, é o mesmo sátio da Eureka, Ah, tá. que trouxe o Ele traz grupo, o Tiaguinho o e tal. Tiaguinho, ele traz Aí algumas tem pessoas do Brasil aqui, um né? sátio lá em Embará, que chama Nobo. Hum. Ele é da Global Internacional, Uhum. da Nipple Flex. E depois tem aqui a Belladonna, Ah, o Belladonna. BR Motors, Ah, tá. O entendeu? pessoal que tá sempre te Tem, apoiando sempre, aí sempre. nesses Depois eventos tem seus. o Sakai ali da Brastel, né? Ah, tá. E você aqui, aqui no Japão, você já realizou algum evento com crianças aqui, algum campeonato de futebol? Com criança, assim, campeonato, essas coisas, não. Eu só Ah, fiz para adulto mesmo. adultos, É. aham. Agora, com criança, o Ramos me chamava muito para fazer clínica, Ah, tá. entendeu? Então, como a gente tem uma amizade muito grande, eu ia lá ajudar a fazer clínica, né? Uhum. Então você vai lá, faz clínica, brinca com as crianças e tal, como tocar na bola, essas Ah, coisas. tá. É lógico que é ele que determina, Que determina. é ele Aham. que é o cara, né? Aí eu só vou ajudar. E aí que eu falei, eu gosto de fazer umas palhaçadas, umas brincadeiras Aham. aí, então as crianças também gostam, né? E hoje o joelho tá melhor? Tu Não, falou que jogou graças uma a Deus. pelada Sim. Não, ontem, graças a Deus. O joelho não tá bem, é, graças a Deus, dá pra graças a Dá pra Deus. correr, jogar. tudo certinho. Inclusive ontem, né? Você disse que jogou um É, futebolzinho. porque é o seguinte, né, como eu falei, a idade, eu tô com 56 anos. Então, tipo assim, não dá pra. Campeonato eu não disputo mais. Aham. Disputei lá atrás. E a sua posição no campo ali? No campo eu jogo no meio de campo, Meio de Meio de campo. campo. número Aham. 8. Aham. Eu gosto de jogar com a Armação de 8. jogada ali e Isso, eu gosto de tal. jogar com a 8. Entendeu? No Legal. salão ali um pouquinho mais atrás, entendeu? Mas hoje é só brincadeira. Brincadeira. Hoje é nada de campeonato. O futebol de campo hoje em dia, que nem no futebol de salão, hoje em dia você tem que ser bem rápido, né? No Ah, toque de não, bola, sim. Se você pegar uma molecada aí, não dá pra acompanhar, não. né? Por isso que eu falo pra você, a gente joga Sim, ali, sim, entendi. a gente Aham. joga, eu já tô no jogar, tipo, galera mais da minha idade, entendeu? Bem que ontem eu brinquei lá em Baraque ali, com a molecada, só japonês, né? Eu sou o único Sim. brasileiro lá. Aham. E são tudo, tem a molecadinha de 8, 9 anos, que a gente joga junto e ensina, Sim. que eu ajudo um amigo que é japonês, Aham. e depois a gente faz uma brincadeira com os moleques tipo de 15, 16 anos, né? Que é coco que fala, Aham, né? sim. Né? Mas eles não têm muita malícia no futebol, né? Aham. Então, ali, nossa, é rolinho, é isso, é aquilo, eu brinco muito. Aquela coisa, né? Isso eu ia até fazer uma pergunta para ver sobre essas malícias, né? O japonês, até hoje, assim, né? Não, Até eles não, no futebol profissional, às vezes eu assisto até um jogo do campeonato da J-League aqui no Japão, ou até mesmo seleção brasileira, eles não têm aquela não coisa, né? tem, não Igual tem o futebol sul-americano, né? mas você Ou sabe até por mesmo quê? europeu mesmo. Mas sabe por que não tem? Ah, Porque é o seguinte, é, aqui no Japão, vamos tirar um pouco de Tóquio, vai.
canto assim, tem futsal na escola? Tem algum campinho aí fora? Não tem, pô. Então. Tudo que eu aprendi na malandragem, futebol é malandragem, no bom sentido, né? Aham. Sim. Falei, você aprendeu na rua, você aprendeu ali jogando bola. Eu jogo, Coisa que não tem no Japão, né? que nem quando era quase nós na mesma idade, né? Sim. Quantos campinhos de futebol tinha na sua cidade, na minha cidade? Muitos. Ah, o Futebol meu, de eu jogava rua. com uma latinha amassada no concreto, Então, sabe? você Areião. areião e Areião. Terra vermelha. quantas bolinhas de meia nós Meia, fazia? exatamente. Ah, hum. Exatamente. Entendeu? Então, hoje não, pô, que nem. Aí o japonês perguntou pra mim, pô, por que vocês são bons em futebol e nós não? Eu falei, porque é o seguinte, por que vocês são bons em beisebol e nós não? Exatamente. Uhum. Tem aquela. Por quê? Porque o Brasil não tem beisebol. Uhum. Se tiver, o quê? 1%? É muito pouco. Não, né, é hoje muito em dia. pouco. Se tiver, não sei. É mais a mesmo, acho que é pessoal da comunidade Da japonesa comunidade. Então, a maioria, né? então, por isso que sai grandes jogadores de Jogadores. futebol e por isso sai grandes jogadores de beisebol. Uhum. Exatamente. No Brasil, grandes jogadores de futebol, no Japão, grandes jogadores de beisebol. Vocês não jogam futsal. O futsal é uma aula que você pega e leva para o campo, você vai ser o melhor jogador. O futsal para você aprender a jogar bola, o futsal Mas tem alguns jogadores que saíram, né, do futsal. Não, vários jogadores. No caso do Falcão, né? Ele, na época que ele foi pro São Paulo, até meio que, sei lá, né? Inclusive tem até Eu vi os entrevistas, podcasts. até por causa acho que na época o técnico era o Leão no São Era o Paulo. Leão, grande O Leão. Leão não. Não, então, é que o Leão, eu acompanhei um pouquinho a história do Leão. Tanto o Leão, ele é um pouquinho o ego, né? Vamos colocar aí, né? Entendeu? Exatamente. A história que eu fiquei sabendo, assim, em comentários, assim, que, ninguém me avisou que o Falcão ia vir. Então eu não aceito. Tem que falar primeiro comigo. Sim. Como diz, o Falcão não tem nada a ver com esse barulho, pô. Só que ele vai descontar quem? No diretor? Ele vai descontar no Falcão. Sim. Porque é impossível o Falcão não dar certo no futebol, meu irmão. É impossível. Joga demais, pô. É bonito, né? Como que eu falo pra todo mundo? Craque não joga bola, craque dá show. É que nem na época, eu não lembro o nome do técnico que foi no São Paulo. Não sei se foi o Mário Sérgio, falando que o Rogério Ceni não ia bater falta no time dele. Eu não lembro qual Foi. né? Eu não lembro o nome do técnico. Teve esse papo também, Teve. Não vai bater falta No meu time ele não vai bater falta. Ele não vai bater né? falta. Não vai bater falta. É um técnico, agora eu não lembro o Eu também técnico. não tô lembrando o nome dele. Então tem todas essas coisas, né? Tem. Ele não aceita que nem o goleiro. Eu vou fazer. Se você bate falta, independente se você joga de gol, no gol, se você joga de zagueiro, se você bate falta melhor do que eu, pelo menos vai você, pô. Isso aí E o Rogério Ceni ficava, depois dos treinos, ele ficava Não, ali. é dedicação, pô. Dedicação, Me exatamente. fala um jogador hoje que bate falta. É. Me fala um jogador. Não tem, pô. Não tem. Hoje em goleiro, dia no futebol, né? você ouve muito isso. Falar, o cara terminou o treino, ele já quer ir embora. Não, quer ir embora. Né? Hoje em dia tá assim, né, o futebol, né? Não, então. Que nem o Marcelinho. Que nem o Marcelinho falava, pô, eu ficava horas, ele e o Neto ficavam horas e horas batendo falta. Treinando. Qual jogador que fica batendo falta hoje? O cara que acabou o treino e vai embora. Ele quer vazar e ir embora pra casa, né? Ele quer ir embora. Ficar com a Se família. eu fosse jogador profissional, eu fazia o quê? Vai embora? Não, vou embora não. Eu não consigo me destacar no meio de campo. Tô sendo reserva do cara ali. Então, acabou o treino. Bater falta. Primeira vez que o técnico me colocar, falta, o Santos vai bater. Caixa. Pronto, já ganhei moral. Né? Pô. E antigamente tinha muitos. Nossa. Hoje em dia, o jogador de futebol pouquíssimos hoje, eles, na minha opinião, né? Honram a sua camisa do clube. Vai mais pelo. Não, financeiro, hoje né? o futebol Virou. Não, virou uma máquina de fazer Que nem dinheiro. no caso da seleção, né, brasileira hoje. Entrou o técnico Dorival Júnior, vamos renovar. Renovar como se tem a galera por trás ali que comanda tudo, né? Não, então. Você é que nem o nosso técnico da seleção brasileira. Ele convocou tal jogador. Por que ele convocou? Tem cara atrás. Lógico. Porque o jogador, ele vale X no clube. Ele foi pra seleção, já dobrou. Dobrou, exatamente. Dobrou.
Isso é tudo marketing. Então não adianta só o torcedor ficar falando, né? Que nem você vê muita gente da imprensa descendo o sarrafo no técnico, falando que ele deveria fazer isso ou aquilo, mas por trás tem o pessoal que comanda Não, ali, não tem. é? Ele é um bom técnico. Ele é um bom Ele é técnico, um bom lógico técnico, que é. mas ainda não serve pra seleção. Não serve pra seleção. Então. Bom, nós estamos aqui com o Restart Podcast de hoje, recebendo o Santos, que faz o evento beneficente, né? Beneficente, O como Jogada Bonita, que será realizado esse ano no dia 20 de outubro. Semana que vem. Semana que vem já, Semana né? que vem. Semana que vem, que Domingo, legal. semana que vem. Lá no Chalé Center, né? Shalom. Shalom Center, É, olha só. Isso que tá marcado aqui. Shalom Olha só, é Center. que eu não tô enxergando muito. É que não, depois Tô o cara precisando de me briga. óculos Ele aqui. me No Shalom puxa minha Center. orelha. Será realizado com a presença do Rui Ramos, para quem Ramos. não conhece, o E- Rui Ramos, que foi um grande jogador, né, Santos? Ah, O o Amaral Ramos também, né? tanto o Ramos como o Amaral, eles fizeram, né? Tem A que- carreira do Ramos foi no Verde Tóquio, Sim, ele aqui chegou no aqui Japão. ele chegou aqui em 1977. Eu tenho Nossa, 77? 77. 77. E esses dias nós tava até lá em Tóquio, a gente foi se encontrar lá, né? Que eu queria convidar ele pro Jogada Bonita, a gente foi se encontrar lá. Foi minha esposa, foi meu filho, foi um amigo, a gente foi lá. E aí ele tava com, né, ele sempre puxa, pô, em 77 ele foi contando essa história dele, que eu já tinha lido já em uma revista, a Sim. história dele. Aí ele só confirmou e tal, que ele foi. E não era pra ele ter vindo pra cá, o cara foi buscar outro jogador lá, só que o jogador não queria vir, porque a mãe, ele ia casar, uma coisa assim. Aí falou, não, então vou levar o outro. O outro ia vir, mas a mãe falou, não, não vai. Uma história assim. Aí acabou, ó, leva o Carioca, que é o Ramos. Você já teve contato com o Zico aqui na época, né? Já, É, já. o Zico. Ela tá falando. Não, dá jogo. E o Amaral também, né? O Amaral, ele jogou bastante aqui no Japão. Jogou, Amaral. Eu fui na despedida do Amaral. Ah, você foi? Eu fui na despedida dele. Da hora. Daí, Aham. o Amaral, pô, Amaral é parceiraço. O Amaral tá fazendo um som também? Faz. Ele vai fazer dia 12 em Tóquio. Ele tá tocando o quê? É Tantan que fala. Ah, É Ele Tantan. vai num pagodinho ali e tal. Sim. Pessoal. Aham. Você quer celular? Ah, Instagram saiu do ar? Ah, é? Ah, dá jogo. Dá jogo. É. Eu vou dar uma olhada ali. Dá uma olhada Pode lá. continuar aí. Depois, lembrando aqui, pessoal, dia 18, dia 18 agora, a gente vai trazer o Tony Queiroga, Tony que Queiroga. ele tá fazendo o pós-doutorado dele aqui no Japão sobre a presença brasileira aqui no Japão. Dia 18 a gente vai ter ele aqui e na o próximo entre o dia 11 e dia 15 de novembro, a gente está marcando ainda, a gente vai confirmar logo mais aí a presença do Wagner Dias, que ele está fazendo um tour aqui no Japão sobre, ele vai dar palestras Sob pressão. sob pressão. Sob pressão. Pessoal que trabalha com pressão dentro, até nós aqui trabalha com fábrica. Aí ele vai dar uma palestrinha aí pro pessoal, para a comunidade nossa brasileira aí. A gente vai confirmar ainda a data e eu vou dar uma olhadinha ali no uma celular, eu já olhada lá. venho aí. Nós estamos aqui com o Santos. O futebol hoje em dia, ele tá assim. Não sei como você conhece muito mais de futebol que eu. Você acha que o jogador hoje, ele tá bem, assim, sei lá, meio que. Ele tira o pé um pouco. Cara, tira. Não tem jeito. Porque, é o que eu falo, assim, o que eles recebem na seleção não tem nada a ver nos clubes. Nos clubes. E o problema é que os jogadores do Brasil, antigamente, ficavam mais no Brasil, né? Ficava mais no Brasil. E sai mais cedo hoje, né? Hoje, moleque de 15 anos já tá Assinando assinando com- contrato. O pessoal da Europa. Já tá, tem Da uns Europa. que vai, tem uns que espera dar 18 anos, e quer dizer, então você não vê o futebol no Brasil, você vai ver o futebol na Europa. Então é isso aí. Você vê no caso do Hendrick, né? Não só o Hendrick, né? Você pode Muitos pegar o outros. Rodrigo, Vinícius Aham, Júnior, Vinícius Júnior. o Savinho que tá lá na seleção, pô, Seleção. tudo moleque de 20 anos, 18 Aham. anos, 20 anos, Que vai 22 anos. Indo Eu acho embora cedo, né? Tirando o Marquinho ali, o resto é tudo moleque, pô. Quer dizer, aqui, nem aquela malandragem lá do Brasil tá ficando pra trás, pô. Sim, Isso aí todo mundo tá comentando. sim. Sabe? Que nem os jogadores, os melhores jogadores antes ficavam no Brasil, depois iam pra Europa.
Exatamente. Hoje não, hoje, quer dizer, você vê um moleque ali, já é da Nike, já tá em contrato, Já tem já contrato com tem isso, grandes marcas. já vem os times europeus aqui, o Barcelona, Real Madrid, Aham, Chelsea, aham. então já vem esses times aqui pra Sim. comprar esse moleque. Aí, quer dizer, você não vê o futebol no moleque. Aí o moleque começa a entrar no esquema do europeu. Como que é o esquema do europeu? É correria, Correria. entendeu? Joga em conjunto, mas Junto. cadê o drible? Exatamente. Cadê as firulas? Que nem nós tinha lá. Que nem tinha o Denilson. O Denilson, exatamente. Então, cadê um Denilson? Você procura um Denilson lá na E seleção, no futebol a brasileiro. adaptação, você vê, né? O São Paulo contratou um jogador da Europa. O Corinthians também. É Adap- marketing, né? É mais para isso também, né? É mais pra Mas marketing. você vê a adaptação o futebol deles é É diferente do diferente. nosso e a Então, adaptação, às vezes o torcedor fala, pô, o cara não tá jogando nada ainda, porque a adaptação é não, a diferente, né? adaptação é O clima no diferente. Brasil é Não, diferente, né? diferente. É que eu falo, tinha que trabalhar mais com os jogadores, que nem. Aham. Pega esses jogadores que estão novo hoje, volta pro Brasil. Começa a disputar os campeonatos. Deixa eles pegar bastante volume de jogo. Pá, pá, pá. Aí vai pra Europa, é uma coisa. Agora não. Moleque, mal saiu da fralda, já tá indo pra Europa, pô. Tá. E não é um, não, é um monte. Então, o problema é aquela coisa, né? O É, problema é o dinheiro, é o né? dinheiro, né? É que nem no caso do Beraldo, ele saiu do 15 de Piracicaba, foi pro São Paulo. Aí já começou aquela história dele ir pra Europa não jogar na França. Aí o dirigente do São Paulo falou: ah, se depositar o que a gente quer, beleza. Então, Aí você vai segurar como, não cara? deu, não tem como Não segurar. tem como Não você tem ficar como segurar. segurando o cara. Você não consegue competir com a Europa. Não tem jeito, cara. Antigamente não, os caras ficavam aqui tempo jogando, Não, depois que eles ficava, pô. pensavam em Pegava. Europa, né? Eu tava vendo umas entrevistas, assim, eu sempre vejo entrevistas antigas, que nem, pô, que nem você coloca lá atrás, vai. Romário, É, Edmundo, Edmundo, Túlio, Renato Gaúcho. é. Aí, pô, você pode colocar vários jogadores ali, né? Pô, hoje, cadê? Não tem nada, ninguém fala de hoje. Não tem, cara. Porque os jogadores estão tudo vindo pra cá. Que nem eu gosto de futebol, cara. Eu adoro ver o Ganso jogar bola. Eu também gosto. Eu adoro, porque, cara, ele tem uma visão que Diferenciada. nenhum jogador do Brasil tem. Aham. Ah, mas ele não corre. Beleza, mas é um jogador que eu queria no meu time. Santos, você vai perder um cara que de garra, tudo bem, mas bota o pé na bola dele. Eu corro por ele. Eu chego pro meu jogador que é, quando a gente fala puro suco, Você vendo no caso do Rames Rodrigues, do São Paulo e na seleção colombiana, né? me explica isso aí. Então, Me explica. aí que tá o negócio, né? Não, o cara não joga nada. Ele acabou ele foi o melhor jogador Agora na Copa América, Copa né? América, ele foi o melhor jogador. Não, mas ele não joga nada, meu irmão. Para, ele joga muito. Só que você tem que jogar em função Em dele. função dele. E Você no tá São entendendo? Paulo não foi feito E o isso. São Paulo não foi feito. É. Pra mim, o São Paulo só perde dinheiro, porque se você pega um Ramos do Rodrigues, joga na função dele, ele cresce. Ele cresceu, a Europa compra ele. É. Pô, se você comprou por 10 milhões, você pode vender por 30. É. Entendeu? Não, o que ele fez? Eles dispensaram o Jaime Rodrigues. Ele tá jogando lá na Europa, lá, uma fortuna agora ele. Vai lá. Exatamente. Exatamente. E Santos, me diz uma coisa, e um conselho para essa garotada aí do Japão aí, que quer se profissionalizar e chegar num time profissional mesmo? Cara, eu já, assim, muitos já me procuraram, porque como eu tenho contato com esses jogadores, e, pô, Sandro, me ajuda. A gente faz, olha, eu tento ajudar, Sim. não posso fazer milagre. Só que eu falo para você, moleque, eu falo pro moleque, você tá treinando? Porque aqui no Japão é correria. É correria. Que nem você pode ir fazer um teste, que já aconteceu lá em Totiga FC, que eu tenho uns amigos lá, né? E fiz muita amizade lá no Totiga FC com os jogadores. Você vai fazer um teste. Você joga Santos, eu jogo no meio de campo, beleza. Você joga no meio de campo, beleza. Aí você vai lá fazer o teste, o cara assim, quem joga no meio de campo? Eu. Aí, não, você vai ficar lateral. O cara pode botar você lateral. Não, mas eu não jogo. Abraça a lateral. E isso num time japonês? Isso, você tá fazendo peneira. Sim. Peneira. Aí, correria pra lá e pra cá. Aí o cara vê que você não corre, já pronto. Dependendo já. Então você tem que ter já um preparo muito bom aqui no Japão. Em relação a... Agora, se você for fora da média, é diferente. É diferente, sim. Aí é diferente. Agora, se você for no mesmo nível, você tem que ter... Em relação à barreira do idioma,
por exemplo, essa molecada Isso, brasileira. atrapalha um pouco. Se você, é bom você saber Sim, alguma coisa que nem. Eu tive uma experiência com hoje o ex-jogador Paulinho. Ele jogou no Totiga FC, Matsumoto. Ele jogou em vários times e na despedida dele foi em Matsumoto. E eu tenho contato com ele tá no Brasil. Só que ele é funcionário do Matsumoto, do UFC. Matsumoto. Então o que ele faz? Ele fala assim, não, Santo, o meu sistema agora vai ser diferente. Eu sou olheiro deles, só que é o seguinte, eu peguei aquele moleque e vou trabalhar em cima daquele moleque. Só que já vou ensinar pra ele Sim. algumas palavras em japonês. É bom saber, né? É bom ele saber. Chegar lá, no dia que eu levar ele pro Japão, ele já sabe alguma coisa, tipo, Ohayou gozaimasu. Ah, sim. Porque pra se entrosar tem que ter Abunai, o o Shiro Abunai, Shiro né? Abunai, entendeu? O básico, pelo menos, Alguma é. coisa. É isso que eu tava conversando com esse ex-jogador, Paulinho, entendeu? Então, quer dizer, ele já tá com uma mentalidade bem avançada, tá certinho, porque se você sabe alguma coisa em japonês, ajuda você pra caramba, Sim, com certeza. entendeu? E para eles até chegarem nesses olheiros, assim, ou chegarem nesse. De base, né? É, categoria de base, né? Aonde que eles têm que ir, o que eles precisam fazer. Cara, é o que eu falei, se você se você é fora acima da média, então já tem gente te olhando. Com certeza. Já tem te olhando. Agora, se você vem pra cá e joga mais ou menos, se você tiver sorte de arrumar uma pessoa que pelo menos deixe você fazer uma peneira, que nem um Amaral, o Ramos. O Ramos, ó, não é de hoje não, cara. Lá atrás, muita gente me procurou. Só que a primeira vez que eu conversei com o Ramos, eu falei, filho, assim, assim. Ele falou assim, cara, eu não pego. Eu não quero essa dor de cabeça. Ele ia falar, nem traz essas coisas pra mim, que ele não gosta. Então eu falei, beleza. Aí, então eu já não levo, mas eu peço conselho pra ele, assim, assim, assim. Ele fala, olha, manda o cara ir em tal clube, talvez procure tal cara pessoa, e tal, o que eu posso fazer, entendeu? Que nem Amaral, ó, traz o moleque aqui, eu vou ver. Sim. Só que não é o Amaral que manda, quem manda tem o cara lá de cima. O pessoal do clube ali, né? É, o pessoal do clube, ele pode levar o moleque. Só que é o que eu falei, se o moleque joga no mesmo nível assim, do japonês, ele fala, não, eu não quero, pô. No mesmo nível japonês, fica o japonês, pô. Porque é um patamar acima, né? Agora, se o moleque é fora da média, o moleque vai, dribla, faz, pô, pedala, tal, pum, pum. Opa, esse moleque eu quero. Entendeu? Só que não é fácil não, filho, é difícil, é difícil. E o que você acha? Você acha que existe algum preconceito dos japoneses na hora de escolher entre um japonês e um brasileiro, mesmo o brasileiro jogando mais? Existe alguma coisa assim em relação a preconceito? Cara, eu acho que o preconceito vai vir em todo lugar, tá? Pode ter Vai querer o japonês. seu próprio país. Eu acho que tanto não só no futebol, em firme, em qualquer lugar. Vai ter o japonês que olha torto pra você, mas vai ter o japonês que vem, te cumprimenta, conversa e tal. Exatamente. Então eu acho que ali o preconceito tem em qualquer lugar. Em qualquer lugar, independente. Independente, entendeu? Independente. Sim, sim. Se você vai para outro país, ou você tá com barba, talvez a pessoa, não, o cara de barba não, entendeu? Dando exemplo, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas já aconteceu isso comigo. Então. Aqui no Japão, principalmente esses lugares que trabalham com bentoyá, ou se na hora de fazer uma entrevista também, né? Não, então. E bentoyá com barba, muri. Muito difícil, porque Isso. já aconteceu. Eu fui fazer isso comigo aconteceu. Fui fazer uma entrevista, o cara fez eu voltar, meu. E eu não tava com muita barba ainda, tava mais ou menos assim. Mas não, então, dependendo. Volta lá na sua casa, faz, eu volto tipo aqui e nós já vai lá pra empresa. Não, mas o Thiago, preconceito eu acho que você vai ter em todos os lugares. Agora você vai falar, pô, tem mais no futebol, tem mais. Cara, é o que eu falei, pô, talvez o japonês, eu acho que aqui no Japão, talvez nem tanto, talvez outro país pode ser, que já escutei que você vai jogar, porque se você é estrangeiro, eu sou japonês, aí você joga melhor do que eu falei, pô, já vai tomar o meu lugar. Já tomou o meu lugar, então pode ter isso, eu acho que tem, vai ter, sempre vai ter, não tem jeito. Mas é o que eu falei assim, se você é acima da média, quem tem que decidir é o cara, é o técnico lá, bicho, é o técnico. Se você trabalha melhor que o japonês, o seu chefe vai te dar mais valor, pô. Mesmo você não sabendo japonês, já aconteceu isso comigo, em fábrica. Eu não sei muito japonês, mas é o seguinte, eu ia trabalhar na fábrica, o japonês falava, Santos, é assim, 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 assim. E eu, pum, 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 pum. E assim, a esposa fala bem japonês? 100%. 100%? Aí sim. Pega no pé dele pra aprender um pouco mais. Ih, todo mundo pega no meu pé, não adianta. Agora eu tô velho.
E dessa tua experiência aqui que tu teve no Japão, e estando no meio do futebol, ah, essas criançadas que passaram durante a tua vida, tu já viu alguns que chegaram a entrar no profissional? Cara, assim, Bastante, que- alguns. eu conheço. Bom, não vou falar que é o. Tem o Ricardo Riga, que ele jogou na J-League, ele Uhum. jogou na seleção japonesa. Tudo bem, não é uma criança, ele tem. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, Ah, mas é um cara assim que eu vi ele crescer, entendeu? sim, Eu Uhum. vi ele crescer, o Ricardo Riga, assim, e hoje nós temos uma amizade muito grande. Hoje ele é técnico, ele já pode jogar bola, ele jogou na seleção japonesa de futsal, uhum, e hoje ele é técnico, joga, técnico lá, ele toma conta da turma lá. uhum, Agora, ver jogador mesmo assim, eu não posso falar que eu vi, não. Eu vi cara que jogou aqui em Guma, aham. que joga hoje, está jogando hoje ainda na liga de futsal aqui, lá em Tóquio. Então, Inclusive, aqui em Guma tem, né? Em Maibashi tem um time que disputa a segunda divisão do, onde que o da Amaral tomava J-League. conta, não era? Do Amaral? Eu acho que era o Amaral que tomava conta antes. Sim, sim, foi o Amaral que tomava Ah, é? conta. O Amaral tomava conta. Eles foram disputar esse aí, time de mais baixo aí. Eu acho que é o Amaral que Ah, tomava tomava conta. conta lá. Eu acho que era o Amaral, não posso ter certeza. Bom, nós estamos aqui com o Santos. Ele que está contando um pouco da sua história, trajetória aqui no Japão, dentro do futebol. E dia 20 agora de outubro, lá no Shalom Center, terá o Jogada Bonita, o evento beneficente, que estará ajudando o Lar São Vicente de Paulo, lá na cidade de Piedade, no interiorzão de São Paulo, que é maravilhoso o interior. Saudade, viu, que eu tô, viu? Dali. Né? Há quantos anos você não vai pro Brasil? Você já. Cara, vou passear agora no Brasil. A Sim, gente já marcou tudo certinho. A gente vai em dezembro, né? que legal. Só não vou falar o dia por causa que eu quero fazer uma surpresa à minha Ah, família. não, tá certo, é. Sabe que eu já pensei nisso, viu? Eu sempre Chegar faço de surpresa. surpresa! Eu sempre faço surpresa. Cheguei. Aí a gente já falei pra minha irmã que eu vou embora em dezembro, Aham. mas tipo, a gente tá. Eu tô aqui sem ir embora, sem ir pro Brasil 13 anos. Vou fazer 13 13 anos. Vou fazer anos. 13 anos sem ir pro Brasil, passeando no Uhum, Brasil. Que Só que eu legal. vou passear, né? Eu Aham. não vou. Vai e Eu. volta. Porque a gente já comprou casa aqui no Japão, tudo, a gente Ah, tá. tá. ah, sim, Eu tô você em já, raio. Como eu já enraizou é, aqui. Santos, Fixou. você não vem pra Guma? Eu falei, não, só pra passear. Não, Aham, vem morar em Guma. Já me convidaram pra vir morar em Guma. Eu falei, olha, eu adoro Guma, mas eu não abandono Ibaraki. aham. Eu adoro Ibaraki. Ibaraki é show de bola. Inclusive, hoje você estará aqui, já está aqui em Oizumi, você tá, né, vai conversar com o pessoal Sim, sim, tem uns patrocinadores sobre o que. Aham, evento, né, do dia 20. Sim, sim, a gente vai passar em alguns lugares assim, né? uhum, Tem a Minarte, Aham. que eu falei, tem o aham, Tommy Da da padaria. padaria, tem a aham, Bela Dona, Ela deu. tem o aham, BR Motors, aí a gente vai Aham. passar nesses lugares. Tem a Brastel A ali, Brastel aqui, então aham, que aí fica aqui do lado. Isso, eu vou passar ali porque eles me ajudam muito, vão me ajudar com prenda, essas coisas, Sim. né? uhum. E também vamos conversar um pouquinho e tal. E para quem quer entrar em contato com você, tipo assim, ajuda lá na minha cidade, fazendo um favor, como que faz, o Santos? Olha, Dal, eu passei isso para todo mundo. Muita gente perguntou, Santos, como você ajuda a instituição? Eu falo, são pessoas que eu conheço aqui no Japão, que a gente, Aham. né, tem uma amizade muito grande. Sim, E eu sempre explico para a pessoa, assim, que a gente trabalha na base da da confiança, confiança. Uhum. Sim. certo? Eu não, é o que eu falei, eu vou te dar um exemplo, Dal, a gente tem uma amizade de 10 anos. Ah, um exemplo aí. Um exemplo. Aí você fala, Santos, dá pra ajudar a minha cidade esse ano? Eu falei, não, dá pra usar. Dá pra ajudar, vamos ajudar então. Beleza. Aí o que que você vai fazer? Você vai procurar uma instituição na sua cidade Sim, de confiança e vai me passar os dados. sim. Autoriza, telefone com quem eu converso. Eu, com, Entra em eu, contato com a pessoa lá no eu entro Brasil. e Sim, vou falar no sim. seu nome. Sim, sim, com Eu vou certeza. falar, olha, eu sou Aham. amigo do Dal, tô aqui no Japão. Ah, o Dal falou de você. Aí eu começo a desenvolver, olha, eu faço um evento assim, assim, assim. Eu preciso o quê? Eu preciso de uma autorização sua e o logo da sua instituição. Da instituição. E a gente vai trabalhar como, Thiago? Na base da confiança. O Dal confia no Jogada Bonita, o Jogada Bonita confia no Dal e nós dois confiamos na instituição Na que instituição lá no Uhum. vai Brasil. ajudar. Porque a gente Aham. vai trabalhar com fundos, com Uhum. dinheiro. É uma coisa Dinheiro. É. que
né? Não é alimento, mas então o que a gente vai fazer, Aldal? A gente arrecadou tanto e vou mandar para a instituição, na conta bancária da É, instituição. porque é aquela coisa, né? Se você pede alimento aqui, dependendo, pode estragar, claro. Isso. E para você mandar daqui do Japão pro Brasil, dependendo da quantidade de alimento, você tem que especificar e fazer tudo Tem. certinho, Então, porque vai tudo por transportadora, né? então, Lógico, pega, sei e lá, é vai caro. ver. E é E caro, é não é caro. barato, né? Aham. E é como você falou, você não pode mandar para um navio porque isso vai estragar. Uns É 3 porque- meses ali, Então, né? Você imagine viajar de navio Então, até o Brasil, entendeu? né? É Porque já me complicado. perguntaram, Santos, eu posso levar alimentos aí no seu evento? Posso levar roupa? Eu falei, olha, poder pode, mas a gente não, desculpa, mas a gente não trabalha com isso. O Jogada Bonita, ele arrecada fundos e manda para a instituição, Sim, entendeu? No comecinho, foi complicado? Foi complicado. 2006, 2007, 2008, 2009, sim, 2010 foi complicado. Por quê? Porque batia aquela desconfiança. sim. Uhum. E eu falei, pô, parece que em 2008, eu não estiver falando besteira, 2008 teve um caso que o cara fez um evento beneficente, pegou dinheiro E partiu. e partiu. Fiquei sabendo, não sei Uhum. se... Uhum. E, É, por causa de um e outros, né? Que então, acaba complicando, né? aí eu falei assim, já pessoas me ligaram e falaram, olha, Santos, eu escutei aqui dizer aqui, tem um cara dizendo aqui que esse evento aí é para beneficiar você. Eu falei assim, é? Falei, pô. Então pessoas acabam falando isso É, aí. E só que você fala, não é por causa de um e outro que eu vou deixar de fazer jogada bonita. exatamente. Já conhece sua credibilidade Então, aqui, né? mas não, demorou um pouquinho, porque é o Aham. que eu falei, 2006, 2007, eu Uhum. fiz, ninguém acreditava no jogada bonita. Sim, sim, mas hoje em dia já 2008, e com a ajuda do Ramos, a ajuda do Amaral, do em Amaral. 2010, subi, mas mesmo assim, a gente recebeu crítica, eu recebi Aham. muita crítica. Independente do que que o pessoal fala, o cara lá de cima Não, é o que eu falei, vê tudo, ô né? Thiago, eu tenho a consciência tranquila, cara. Sim. Uhum. E outra que eu falo pra você, olha, não tô querendo falar de boca cheia, mas eu tenho o Amaral que me ajudou em 2008. Eu tenho o Ramos que me ajudou em 2008. De lá, de 2008 pra cá, subiu. Uhum. Meu, você acha que se o Jogada Muniz não fosse essa transparência toda, você acha que ele estaria me ajudando até hoje? Sim, Não ia, exatamente. né? Jamais, pô. Uhum. Sim, Eu sim. conheço o Amaral, eu conheço o Ramos. O Ramos o quê? O quê? Você é picareta, não vou te ajudar, não. Cara, até hoje me ajuda. E eu acho bacana isso aí, porque não é só no Brasil, né, meu? Porque né, a comunidade aqui, né, fora do país também, né, que tem a sua iniciativa, como de muitos outros também, né, ajudando a quem precisa, né, Mas, lá mas, no nosso país. mas Adal, pegando o que você falou aí, eu acho muito pouco. É, Porque é podia o seguinte, ter mais, né? porque é o seguinte, eu já recebi, eu conheci várias pessoas de Haiti, de Hamamatsu, e falo, Santos, ninguém faz um evento que nem você faz. Por que em Haiti ninguém faz um evento que você faz? Porque eu falei assim, então, se você já me fala, pô, se você pegar o Japão todo, você é o único que faz. É. E eu não posso me sentir bonzão, pô, sou o Sim, único. Não, eu queria que todo mundo fizesse, cara. seria legal isso, né? Sabe, tipo, ô Sandro, vou fazer um em Haiti. Vamos fazer que nem. Ô Sandro, por que você não faz em Hamamatsu? Cara, eu posso fazer em Hamamatsu. Só que eu não conheço nada em Hamamatsu. Sim. Eu não sei o lugar que pode fazer, Aham. que você pode montar tenda. Eu preciso de um lugar que tenha futebol. Sim. Eu não posso Sim, fazer em sim. qualquer lugar, que nem aqui. Aqui é legal pra Uhum. fazer jogada bonita. Tem Sim. espaço, Tem mas não tem espaço. futebol. Uhum. Porque o jogada bonita é futebol. Uhum. Então, por isso que eu procuro um lugar que tenha futebol. Sim. No meio do futebol, a gente vai colocar as tendas, a gente vai fazer gincana com as crianças, entendeu? E o meu evento é sempre voltado para criança. Aí, pô, eu vou fazer em Hamamatsu. Se eu tiver uma pessoa firme lá em Hamamatsu, fala, não, Santos, você pode deixar que aqui eu resolvo. Uhum. Aí sim, aí eu pego um 2, 3 dias, um dia ou 2 dias de folga Da fábrica. da fábrica do meu. Eu trabalho em Gema, né? Lembra? E vou pra Hamamatsu, vai eu e minha esposa. Só que, meu, pra Você mim ir pra. sozinho, né? E que eu falo, a gente trabalha Só- praticamente Você e sozinho, sua esposa, né? entendeu? Sim, E outra, eu falo pra todo mundo, o Thiago, o Jogada Bonita não tem condições de pagar cachê. Eu não pago cachê, infelizmente, a gente ajuda. Eu te ajudo na gasolina, eu te ajudo, sei lá, Sim. numa comida ali, num bentô, a gente ajuda. Mas eu não tenho. O Nega Maluca vai no meu evento. Aí eu vi lá na Uhum. postagem sua. Eu não pago cachê pra ele. Aham.
Só que ele falou assim, dá pra dar uma forcinha? Não, dou, a gente Sim. ajuda. Mas o Jogada Bonita não tem coisa de pagar cachê. As pessoas que vão ajudar no Jogada Bonita, é tudo voluntário, cara. Mas é aquele negócio, Thiago, eu não posso te obrigar a chegar 8 horas da manhã e não posso te obrigar a sair 8 horas da noite. Sim. Se o Dal vai me ajudar lá, Santos, eu vim ajudar. Beleza, Dal, bota a camisa aí, coloca a camisa de Jogada Bonita com os patrocinadores. Ô, Santos, o que eu tenho que fazer? Dal, dá uma olhada ali pra mim no estacionamento. Dal, faz isso pra Sim, mim. com certeza. Beleza. Chegou 3 horas da tarde, Santos, eu vou embora. Beleza, Dal? Eu vou falar o que pra ele? Eu acho que a Cris vai dar uma ajuda lá nas fotos. Não, ela vai. É, Ela vai. já falou contigo? Falou. Ah. Fala. Eu tenho outro Abraço fotógrafo pra que ela, vai. Pra Cris É? de Gisal, um grande Tem abraço pra dois fotógrafos que vão. ela. Aham. É a Cris e o outro é o. Esqueci o nome dele agora, desculpa. Gomena sai. Né? Mas então, o Jogada Bonita não tem condições de pagar ninguém. Sim. Entendeu? Então, se você é artista e fala, Santos, pra mim lá no seu evento eu quero 50 mil. Não tô falando isso, entendeu? Só sim, dando um exemplo, tá? Eu falo, pô, brigadão, mas eu não tenho condições de pagar. A gente pode dar uma forcinha, mas pagar Mas cachê já não fala, né? É um evento pra beneficente, Então, né? E outra, filho, se eu fosse pagar, imagine só quanto que eu tinha que pagar pro Ramos. Nossa. E ele faz, ele vai no evento de boa, Coração, né? de coração, cara. Coração, porque ele sabe, né? Então, Que é pra ajudar as pessoas também, não é? Né? Falar, não, vou lá cobrar um valor X e vou. Pô, não, então, e ele vai de coração, tanto ele como o Amaral, pô. né? Tanto Que horas ele que vai começar lá? vai começar 10 horas. 10 horas? E tem horário pra Tem um horário finalizar? assim pra- Ou... Olha, a gente sempre coloca um horário, 5 horas. Aham. Mas, Passa assim, não, sempre, passa, assim. passa. Eu E- tô calculo que a gente vai encerrar mesmo, agradecer o público e Aham. tal, umas 6 horas. E quem é que vai ir lá? Eu vi que a Lívia Kodato... Lívia. eu vou Eu não, dar um ó, eu abraço não pra conheço ela pessoalmente, tá? O eu não repertório conheço. dela é muito bom. Não Eu gosto. conheço ela pessoalmente, mas show. A Marjorie já tá com a gente, quando a Marjorie tinha 17 anos. Ah, sim, A sim. Marjorie Além do Rui Ramos, o Amaral, a Nega Maluca, quem mais vai estar lá pra poder dar aquela força ali no dia ali? Bom, tô contando, o Ramos é certeza, eu vou confirmar com o Amaral. Aham. Bom, a Nega Maluca já deu Nega certeza, Maluca. essa Lívia, a Marjorie, Aham. o forró lá, O forró do Anderson, Zé. o Anderson, Forró o do forró Zé. do Zé, o jiu-jitsu da Infight do Infight. Sensei Jeff, Aham. lá de Totig. Aham. Totig. A Carol, eu não que a Carol, infelizmente, essa Carol, ela faz o jiu-jitsu. Aham. Ela é campeã mundial. Ah, tá. Só que ela tava tudo certinho pra ela ir. Só que ela recebeu um convite pra lutar Lá no em campeonato. Em Guam? Aqui? Agora? Em Guam? Isso. Eu acho que eu acho que ela foi com o pessoal da Isso. Infight lá. Ela me ligou Sim. e ela falou assim, Santos, desculpa, Santos, a gente quase chorou. Falei, Carol, relaxa, Carol. Não, Santos, pô, tava tudo certinho pra mim ir, sei que lá, eu adoro ir no seu evento. Falei, Carol, Oportunidade dela, né? vai lutar, boa sorte e ó, pra cima deles. Sim, com certeza. Eu falei, relaxa, Carol, você é do Jogada Bonita, relaxa, Todo ano relaxa. tem, né? Todo ano tem. O rap, né, favela, né? Só que no favela tem um japonês, né? Tem um japonês, ele faz rap. Eu vi o vídeo dele, achei legal, cara. Achei legal. Bacana. Achei legal. Rap. Aham. Os patrocinadores, quiser falar mais uma vez aí. Olha, os patrocinadores são vários patrocinadores, Aham. né? Mas é o que eu falei pra você, pô, Casa da Sogra sempre me ajudou, da Eureka. O Global Internacional junto com a Nipoflex. Sim. A Bela Dona. O BR Motor. E o cara ali Nossa, todo ano eles me ajudam. Sim. O Brastel, a Brastel. Mini Truck, do Paulinho. Pô, se eu lembrar, não lembro. Pode Opa. trazer aqui, sem problema. Tá aqui, Santos. A Paulinho. Mini Truck, falei, o Tommy, o Edivaldo sempre me ajudou, do BFC. BFC. Tem o Portal Guma. O Portal Guma. Cara, o Portal Guma, não tô querendo falar não, mas o Portal Guma,
Eu vou conhecer o cara amanhã. Amanhã não, semana que vem vou conhecer o cara. Meu, ele me deu uma força. Nossa senhora, show de bola. Ele tá indo pra lá ele tá Não, se show de movimentando bola. bastante, né? Show de Ah. bola, cara. Né, né, então, tem a Xanda, a patroa, né? A patroa, a Xanda, minha amiga, me ajuda pra caramba, né? O IDL, Ah, o do IDL, Fábio, gente boa. Aham. E gente falou, pô, cara, é que tem muitos aqui, cara. Eco Styling, Ah, o X-Style. esse aqui é um amigo meu. Um amigo meu, é meu amigo, é meu. É Golfai, ele tem um restaurante em Ryugasaki, em Baraki. Eu já conhecia ele, mas ele montou pouco tempo. E eu falei pra ele de Jogada Bonita, ele já conhecia o Jogada Bonita. Eu tive a oportunidade de ir lá no restaurante dele e ele deu uma força pra mim nesse evento aqui. Ele vai estar lá Sim. vendendo açaí lá. Ah, bacana. Então, tem a minha tia Neide lá de Moca, que sempre me ajuda. A gente vai lá, olha, Santos, tia, sempre me ajuda com alguma coisinha e tal. Sim. E tem vários, cara. Vai ter uma gincana esse ano? Vai ter gincana também? Gincana eu faço todo ano, né, ô Ah, é? Thiago? Aliás, amanhã eu vou estar no evento da Igreja Católica de Josso. Ah, de Josso. Você ficou sabendo? Não. E amanhã tem um evento da Igreja Católica de Josso. Aham. E o Jogada Bonita sempre participa. Sempre participa. Ah, legal. E o Jogada Bonita, o que que ele não vende nada, tá? Jogada Bonita só vai pra brincar com as crianças. Aham. E tem uma brincadeira que é do Jogada Bonita. Eu peguei pra mim. Eu sei que né, eu acabei copiando, mas eu peguei pra mim, que é a brincadeira da bolacha. Aham. Faz um sucesso, Ah, cara. é? Como é que é essa dinâmica? Brincadeira, Thiago, é fácil. Eu queria que você participasse um dia. Ah, Você sentadinho na cadeira, te dou uma bolacha redondinha, põe na testa. Ah, tá. Não pode levantar, Hum. você não pode mexer o braço, você não pode fazer nada. Só mexer a cabeça, o olho e tal, e comer a bolacha. Que legal. Bacana. Todo ano, Santos, a brincadeira da bolacha. Santos, aí o que que eu dou? Dou minhas camisetas, essas camisetas aqui, E qual horário vai ser o evento lá? amanhã? É. 10, né? 10? Não, amanhã. Ah, Não, o evento começa às 10 horas. Tem uma missa, tem a missa. Antes, tem missa Tem uma antes? missa, tem uma Aham. missa. Antes tem a missa e depois é o evento. Legal. Né? Eu chego lá amanhã mais ou menos umas 8 horas. 8 horas da Aí manhã. eu vou montar minha tenda, jogada bonita e tal. E vou falar do meu evento, né? Sim, com certeza. Aham. Tem Vou falar que, do meu né? evento. E vou falar também, pô, que eu fui convidado de. Sim, legal, bacana. Legal. Aí você. Bom, Santos, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje para falar da Jogada Bonita. Algum outro evento que você tiver fora o Jogada Bonita, ou você estiver participando um dia, dá um toque aí pra gente estar divulgando aqui para você. Beleza, então, eu acabei lembrando de Josso amanhã, né? Aham. Aí semana que vem é uma jogada bonita, né? Jogada Bonita. E aí eu acho que a gente dá uma descansada. Aham. Por Legal. enquanto. Já vamos entrar em novembro, né? Depois de Novembro, jogada daqui a bonita, já entra em novembro. Aí. Vai fugir do frio. Um pouco, né? Um pouco, né, Thiago? Um pouco, né? Nem me fale, viu? Nossa, o frio. Cara, eu não gosto do frio também, cara. É. Pô, eu não gosto do frio, cara. Né? Eu prefiro o Nats. A turma fala, não, é muito calor, cara. Eu Ou prefiro... é calor demais ou é frio demais. O japonês pergunta pra mim: o Brasil é mais calor que o Japão? Eu falei, não. Por incrível que pareça, Aham. o Japão é mais. Pelo menos a minha opinião, não Sim. sei. A minha opinião, eu acho que o Japão é mais quente que o. O Japão é mais quente que o O Brasil. Japão é mais quente Mais que o quente que o Brasil. Brasil. Um abafado. Mais É, abafado, né? isso. Só que é pouco tempo, né? Sim. O Nats aqui no Uhum. Japão. No Brasil já estica mais. Estica mais, é. Bom, Santos, muito obrigado pela sua presença, tá? Sucesso, cada vez mais sucesso com esse evento aqui do Jogada Bonita, né? O pessoal que puder estar colaborando, né, com o Santos, com sua esposa, com esse evento Jogada Bonita, Aparecem lá. Dia apareçam 20. lá dia 20, a partir das A partir das 10 horas. 10 horas da 10 noite. horas. Já estamos. 10 horas, 10 horas da noite? 10 horas da manhã. Da noite do Brasil. Não, né? Não, 10 horas da manhã começa o 10 horas evento da manhã. Jogada Shalom Bonita. Center. Já no Shalom Center. No Shalom Center. Agradecer a esposa do Santos também que está aqui com a gente. E sucesso, viu, Santos? Muito Cara, eu obrigado. queria agradecer a vocês. Muito obrigado pelo convite. Cris, brigadão. Cris, obrigado. Adorei conhecer vocês. Foi um muito- prazer nosso. Pô, vocês são show de Recebê-los bola. aqui. Que venha mais vezes, né? Mais vezes. Cara, é Gente. só convidar, cara. Convidar eu venho. Opa, com Sim. certeza. Não posso falar que dá pra mim vir de segunda a sexta, Não, mas sim. fim de semana Aham.
Entendeu? Legal. E foi legal hoje, porque eu falei com você, né, Thiago? E Aham. deu certinho, né? Eu de vir É, pra cá, porque eu certinho. tenho compromisso aqui. Aqui em Oizu. Aham. Isso é, mas eu já falei, se convidar, tô aqui. Beleza pura. Meu filho ficou todo contente lá em Ah, casa. é? É, cheguei em casa e falei assim, cadê mamãe? A mamãe foi colocar gasolina. Meu gatão, tem 17 anos, mas é meu Aham. gatão. Aí ele falou assim, não, papai, vamos fazer amanhã. Eu falei, ih, gatão, amanhã não vai dar. Uhum. Amanhã papai tem que ir lá em Cuma, que o titio vai chamou o papai pra fazer um podcast. Ô, papai. Legal. Como chama ele? Guilherme, Guilherme, um abraço pra você, Guilherme, viu? meu gatão, Ah. meu gatão. É isso aí. Tiagão, valeu mais uma vez. Esse foi o Restart Podcast com o Santos, do Jogada Bonita. E semana que vem tem mais podcast, né? Semana que vem, que dia a gente... semana Dia que 18, vem, né? dia 18, tem com o Tony Queiroga, Tony né? Queiroga Aí ele vai dar uma oficina de fotografia na rua, na rua. no dia 19. As inscrições são 25 vagas. É free, vai ter as evento free, inscrições, começa né? às 9 Não paga horas, nada. termina às 17, vai ser no Bunkamura, Bunkamura, aqui aqui em em Oizumi. É só mandar lá um e-mail lá pro e-mail do professor mesmo lá. E um dia anterior da oficina a gente vai estar aqui batendo papo Batendo com papo ele. com ele. E quem sabe durante essa semana aí a gente não converse com outras pessoas, né? Vamos ver aí. Ô, Thiago, só um... Vai, Joe. O Jogada Bonita não paga nada, viu? Ah, tá. Não, Tá? sim, com Tá bom? certeza. Só pra Sim, reforçar, sim. né? Porque Ah, tem tá. gente que pergunta pra mim, eu tenho que pagar quanto? Pagar. Porque como que a gente vai jogar bola, Aham. acham que tem que pagar, entendeu? Aham. Ah, Não precisa pagar nada, Pagar tá? nada. aham. O evento Você é. pode ir lá jogar bola, Aham. vai jogar bola das 10 até 5 horas da Aham. tarde, até 6 horas da tarde, entendeu? Uhum. Não paga nada. Beleza. Ah, massa, vai rolar um Vou lá futiba jogar lá um- então. Só que o que eu falo pra gente, é uma brincadeira. Não, Sim. você não precisa Não é vir com nada. time. Aham. Aham. Não é campeonato, não é nada. Aham. É Sim, uma sim. brincadeira. Aham. Beleza? Distribui Beleza, os então, coletes Santos. lá e. Isso. tu vai Bota, pra lá, troca os pra coletes. cá. O colete aqui, o colete aqui. Ah, E as crianças, massa. você joga no meio das crianças, Da você hora. joga Legal, com bacana. mulher. A nega maluca joga. Joga, aí sim. Então é uma palhaçadinha. Uma brincadeira, Sim, é uma né, brincadeira bem bacana. legal. Isso. Um evento que vai estar ajudando o pessoal lá da cidade de Piedade, Olar, São Vicente de Paula. Santos, muito obrigado pela presença. Cara, como eu falei, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Falou? Tô aqui. O dia que você chamar, de novo eu venho. Beleza. Tá ok, Tiagão, então. arigatô. Obrigadão, então. Sabadão Dal. hoje, hein? Aí. Hoje é o dia, hein? Obrigadão, Santos. Valeu. Obrigadão. Obrigadão à esposa do Santos. E é isso aí. Esse foi mais um Restart Podcast com a presença do Santos neste sabadão, dia 12, dia das crianças, hein? Dia das crianças, um Jogada abraço pra bonita todas as aí. crianças. Dia das Criançada. crianças. Pro meu filho Thomas. Ó, um abração. Thomas, um abraço. Um abração pra Vai. minha filha Sofia. Sofia. E pro filho Benjamin. Eu vou pegar ele logo mais. Sofia, fala pro papai levar você no Jogada Bonita. Aí sim. Isso Grande aí. abraço a todos. Abração. Valeu, gente. Tchau. Valeu, obrigado. Falou.